A Federação Nacional dos Médicos convidou os sindicatos filiados para uma reunião onde nós discutimos a conjuntura da saúde pública, como essa situação está repercutindo no atendimento da população, a situação do trabalho médico. Enfim, foi uma pauta extensa, revelando realmente uma situação de grande preocupação para todos nós. O ponto que mais marcou aqui a reunião hoje foi a questão que está sendo pauta da sociedade de uma forma geral, que é a história da importação dos médicos estrangeiros. E isso, evidentemente, a Federação tem uma posição muito clara em relação a isso, que é condenar essa proposta, por entender que ela está longe de representar a solução do problema da crise da saúde pública. Eu, particularmente, tenho uma opinião de que o que estão fazendo, o que o governo está fazendo com a população, é tentar desfocar a responsabilidade que cabe ao governo de garantir a melhoria da assistência e jogar nas costas dos médicos essa responsabilidade pela crise da saúde pública. É mais fácil para o governo dizer que ele não é incompetente ou ele não é omisso e dizer que a crise está instalada porque os médicos não querem ir para o interior, não querem ir para regiões mais distantes e assim o governo consegue explicar à opinião pública o porquê da sua incompetência, o porquê da crise do sistema, e isso evidentemente repercute favoravelmente ao governo, principalmente agora que nós estamos diante de uma época de processo eleitoral o ano que vem, onde a presidente pretende a sua reeleição, né? Então esse cenário para mim é um cenário que tem um conteúdo muito grande, eleitoral, tem uma influência eleitoral muito grande, e que o governo tem insistido nessa tese e tem até recebido apoio de vários veículos de comunicação alimentando essa questão da importação dos médicos. Eu, inclusive, escrevi um artigo no Jornal Globo que saiu no último domingo, condenando isso, e do lado o editorial, ou a posição a favor, era patrocinada pelo próprio jornal, o editorial do próprio Jornal Globo a favor da importação de médicos. Então o governo tem realmente um esquema montado, com apoio dos veículos de comunicação, para convencer a opinião pública de que ele não é incompetente, ele não é o responsável pela crise, e a crise, a responsabilidade é dos médicos. E mais uma vez tentam jogar nas nossas costas essa responsabilidade. Agora, é claro que, além disso, você tem um projeto já estabelecido por esse governo, e é um projeto que caminha de forma célere, que é de fato desmontar a administração pública, entregar essa administração pública ao setor privado, contratar esses profissionais pelo regime seletista. A perda da estabilidade é uma questão estratégica para o governo, porque servidor com estabilidade pode abrir a boca para denunciar o que está errado, servidor que não tem a estabilidade, tem uma relação, vamos dizer assim, frágil, né, nesse contrato de trabalho. Então, esse projeto, que é o desmonte da administração e a entrega para o setor privado, ele está caminhando. A importação dos médicos está inserida também nesse projeto como forma de você vulnerar o mercado, trazendo uma mão de obra de fora. Inclusive, o governo insiste até em abrir mão do processo de validação do diploma, e isso eu entendo que é um crime de responsabilidade, porque a lei está vigindo ainda, ninguém cassou essa lei. Então há uma obrigação, há um protocolo de reciprocidade entre o Brasil e os outros países. Nenhum médico brasileiro vai para o estrangeiro e começa a atuar sem ter a validação do seu diploma lá. Então o Brasil faz aquilo que os outros também fazem. Mas eu entendo que isso é uma forma também de proteger a população. Isso está certo, isso não está errado. Mas o governo insiste em flexibilizar essa validação do diploma exatamente para que esse projeto possa ter sucesso. Esse projeto global de entregar o público ao privado, de contratar com formas flexíveis também, processos seletivos flexíveis, não sendo o tradicional concurso público, e estabelecendo também uma outra coisa tão perversa quanto o resto, que é a política discriminatória de salário. Porque enquanto nós temos hoje ainda uma grande parcela de servidores públicos estatutários, eu sou servidor público estatutário, eu tenho do meu lado pessoas que estão
sendo contratadas por esse modelo com salários 3, 4 vezes aquele que eu recebo. Então, nesse projeto também está inserido essa modalidade discriminatória do pagamento dos salários. Então, é um projeto realmente ousado, um projeto perverso, um projeto em que, nessa queda de braço, nós estamos apenas resistindo, nós ainda não fomos vitoriosos nessa luta, mas o que a federação está fazendo hoje aqui é se preparando para o enfrentamento dessa luta, desse projeto, contra esse projeto. Então, nós estamos aprovando aqui propostas que têm como objetivo garantir o sucesso da nossa luta, ou pelo menos ter essa pretensão de que a luta seja vitoriosa. Então, nós estamos formando um grupo de trabalho com a participação dos sindicatos. Esse grupo vai assumir essa responsabilidade de organizar essa agenda do movimento nacional e nós esperamos que essa agenda possa produzir os resultados que nós esperamos, que é, de fato, derrotar esse projeto que prejudica a população e que também prejudica os médicos brasileiros. A federação também tem uma proposta que se contrapõe à proposta do governo, né? Enquanto o governo anuncia que a solução é a importação de médicos, a federação tem uma proposta que é, de fato, muito interessante, é uma proposta viável, desde que o governo queira implementar. E eu entendo que é uma proposta que tem uma ação emergencial, porque nós não estamos abrindo mão da carreira de Estado, mas a carreira de Estado implica em mudanças constitucionais, implica em um tempo maior, mas existe uma crise hoje e ela tem que ter respostas hoje. E eu entendo que a proposta da FENAM responde hoje essa crise, que é de fato a realização de um grande concurso público nacional, né, realizado pelo governo federal, com pagamento de salário pela União, e esses médicos que forem aprovados nesse concurso público nacional ficariam então com a incumbência de trabalharem nas regiões em que há necessidade da presença do médico. Então esse projeto é um projeto que se contrapõe à importação, porque a gente garante que o médico brasileiro que hoje está subempregado ou que está desempregado, embora não sejam muitos, mas subempregados existem muitos, que eles tenham a oportunidade de submeter a um concurso público e ter uma carreira pública, né? Mas não com salário medíocre que se paga em alguns lugares, mas com salário que possa expressar, por exemplo, o piso que a FENAM hoje defende para o médico brasileiro. Então, essa é a proposta que o doutor Geraldo, presidente da FENAM, vai apresentar em todos os fóruns que ocorrerem daqui para frente, é que nós temos uma proposta que se contrapõe à importação de médicos. É uma proposta viável, há disponibilidade orçamentária na União para garantir um projeto dessa natureza. Se eles querem trazer 6 mil médicos cubanos, nós temos que contratar 6 mil brasileiros, mas através do concurso público e com uma remuneração que seja compatível com o piso da FENAM. Então, a nossa proposta ela é viável. Nós precisamos garantir que a luta dos médicos convença o governo a assumir essa proposta.